Família vascaína é informação urgente. Técnico Fernando Diniz é o novo treinador do Vasco. Fica até o final do vídeo, não pula sequer uma parte. Vocês vão ver aqui agora o jornalista da ESPN desceu a lenha, largou o aço para cima dessa diretoria amadora, que é a diretoria do presidente Pedrinho, Felipe, Coutinho, Alex Teixeira, Souza. O Vasco virou uma bagunça. Isso é uma vergonha. O que estão fazendo com o Vasco, o torcedor não merece isso. Vocês vão ver aqui agora um corte sensacional. Por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal. Vamos ajudar o canal a bater a meta de 100 mil inscritos. Conto com o apoio de todos, é muito importante. Eu não vou nem demorar muito. Dê só uma olhada no que o jornalista da ESPN falou e deixa aqui nos comentários se vocês concordam com tudo que ele colocou, né? Tudo que ele falou, o que está acontecendo dentro do Vasco. Dê só uma olhada. Nesse caso, o Vasco poupou. É isso que eu ia falar. Poupou no fim de semana contra o Palmeiras, não foi? O Verratti e o Coutinho. Poupou jogadores. Pra jogar esse jogo. Chegou com o time inteiro, priorizando a Sul-Americana e ainda assim tomou uma pancada do Puerto Cabello, com uma diferença enorme de folha salarial, de realidades. Não é aceitável isso, Abel, em nenhum contexto. E aí a gente vai descascar esse vexame, porque é isso, não gosto muito dessa palavra, de ficar batendo em vergonha, mas nesse caso aí, não tem como relativizar, não tem como passar pano. Foi o que aconteceu, de fato, com o Vasco e mais. Esse vexame, um dos maiores da história, porque a gente já viu clubes brasileiros também tomarem pancadas na altitude ou, às vezes, por poupar também, por não priorizar a competição sul-americana. No caso do Vasco, era prioridade total, com o time descansado, com força máxima, e pela primeira vez um time brasileiro tomou 4 gols do Puerto Cabello. E esse vexame está na conta... De um time venezuelano, qualquer. De um time venezuelano. E está na conta da Vasco SAF, porque o Vasco continua sendo SAF, Abel. Mas agora não é a Sociedade Anônima do Futebol, agora é a Sociedade dos Amigos do Felipe. Ah, é? Porque, essa aí eu não tinha. Como é que é? Repete isso. SAF. Vasco SAF hoje é a Sociedade dos Amigos do Felipe. Rapaz. Porque hoje o Vasco é gerido, não é com profissionalismo, é de forma amadora e na base da camaradagem, na base da irmandade, da brodagem. Porque no Vasco hoje não existe cobrança profissional. Porque se existisse cobrança profissional no Vasco, primeiro, o Pedrinho não seria nem o técnico. Pela relação de o Felipe não seria nem o técnico. Pela relação de amizade que ele tem com o Pedrinho, isso já inviabiliza qualquer tipo de cobrança. O Felipe deu uma declaração que é bizarra, expondo o Capasso, um jogador do Vasco, que ainda tem contrato, dizendo que se fosse bom zagueiro não seria dispensado do clube, sendo que ele ainda tem vínculo com o clube, e não aconteceu nada. Ninguém cobrou, não teve reprimenda, não teve nada. E aí o Vasco vai jogar com o Palmeiras, poupando jogadores, um planejamento trágico também. Tinha poupado lá no início do campeonato contra o Corinthians. Não, é tenebroso o planejamento do Vasco para essa temporada. E aí o Felipe escala o time e aí vai... Erros individuais, né? Porque para ele o que aconteceu contra o Palmeiras... Pondo os jogadores na coletiva. É erro individual, mas quem mandou fazer saída de bola foi o Felipe. Foi o Felipe que treinou o time dessa forma e treinou mal, porque o Vasco continua não sabendo jogar, sabendo fazer saída básica. E o Felipe, na coletiva, o que ele fez foi uma covardia, porque ele tira do colo dele e passa para os jogadores erros individuais e atitude. Foi por isso que o Vasco perdeu. E ninguém olha a escalação do Felipe, ninguém questiona as escolhas do Felipe. Poupar o Nuno, por exemplo, para esse jogo, que é um dos melhores do time. Era o jogo para poupar, já que a Sul-Americana é prioridade do Vasco. E, entre outros, a organização tática 0-0-0. E vamos combinar, o Felipe, apesar de ser um ídolo do Vasco, um jogador que teve bons serviços prestados, foi o maior campeão da história do Vasco como jogador, mas como treinador, nunca teve condição de dirigir o Vasco. E eu fico tranquilo para falar, porque eu falava isso quando ele assumiu o time na reta final do Brasileiro do ano passado. O que o Felipe fez como técnico para ganhar o posto de técnico do Vasco. E na visão do Pedrinho, o que é mais assustador, para o Pedrinho, se dependesse só dele, o Felipe seria o técnico efetivo do Vasco, com carta branca para fazer tudo. Só não é porque houve uma pressão gigantesca da torcida do Vasco. Porque se não houvesse,
ia de Felipe mesmo, não ia estar buscando outro treinador. E isso mostra como o Vasco é gerido hoje. Não existe cobrança e é tudo na base da amizade. Alex Teixeira e Souza, o que estão fazendo no Vasco? O Souza nem relacionado é. O Alex Teixeira estava entrando em todos os jogos. Ontem, no vexame, foi poupado pelo Felipe. Felipe falou, pô, não vou expor o Alex Teixeira, né, coitado, vai entrar nessa fria. Nem entrou no jogo, mas ali já estava perdido. Mas o que o Alex Teixeira hoje acrescenta no Vasco? Mas só estão no Vasco, os dois, porque o Coutinho, quando fechou o contrato, falou, não, eu quero meus amigos comigo, eu quero minha patota. E aí, de patota em patota, o Vasco virou isso. O Vasco chegou em um dos maiores vexames da sua história, assinado pela dupla Pedrinho e Felipe, pela Vasco SAF, Sociedade dos Amigos do Felipe. E é muito ruim, Abel, que um presidente que prometeu, Pedrinho prometeu isso na campanha, profissionalismo total, colocar as pessoas mais competentes em seus devidos lugares, que o Vasco seja gerido dessa forma. E então, o torcedor do Vasco apontar para jogadores erros individuais, o torcedor já está cansado de saber as carências e as deficiências técnicas do elenco que o Pedrinho não assume. Tentou botar no Carille, lembra? Falando, não, meu elenco é top 8. Tirou o dele da reta e colocou no treinador até que o demitiu. E isso mostra também a covardia como prática de gestão. Porque isso é muito simples o dirigente se esconder atrás de técnico, atrás de erros de jogador, e na hora de assumir responsabilidade, a cada vez que o Pedrinho dá entrevista, ele fala, não, a culpa é da torcida que reclama demais, que cobra muito, que não enxerga os problemas, a culpa é da imprensa que me critica, a culpa é dos sócios, da política do Vasco, e quando ele vai assumir responsabilidades? Quando o Pedrinho vai publicar, por exemplo, o balanço auditado do Vasco? Então, essa diretoria não tem culpa de nada? Pedrinho e Felipe são intocáveis? Porque o cara ter sido jogador não garante que vai ser um bom gestor, não tem nenhuma relação. Ter sido comentarista não blinda ninguém de críticas, e o Pedrinho, por muito tempo, por essa aura, né? O Pedrinho era um bom comentarista, parte da imprensa também deixou de lado. Não, ele está fazendo um bom trabalho no Vasco e fechando os olhos para as mazelas. Porque quem salvou o Vasco no ano passado de sofrer foi o Rafael Paiva, que entrou ali numa fogueira, deu certo e acabou demitido também pelo Pedrinho, que não teve pulso firme para segurar. Então, hoje a gestão do Vasco é mais amadora até do que tempos atrás do ex-associativo. Então, isso precisa ser apontado. Hoje a responsabilidade total é de Pedrinho, é de Felipe, dessa patota que existe no Vasco. E eles precisam assumir essas responsabilidades. Fico envergonhado, Fernanda, porque, assim, se a gente for olhar, quando a gente vem aqui todos os dias, a gente acorda cedo, se dedica, estuda, vem trabalhar na maior competência possível. Quando algo sai errado dentro do nosso trabalho, seja aqui no SBT, eu faço lá na Placar, no meu canal, e sempre foi assim durante a minha carreira, cara, eu não conseguia dormir, Fernanda, porque eu me sentia incompetente, eu ficava triste, eu falava assim, cara, porra, isso aí foi uma incompetência minha, eu ficava envergonhado, triste, porque eu acho que o trabalho da gente ele tem que ser levado muito a sério, entendeu? E assim, o futebol, eu até falei isso na minha live ontem, o futebol é um jogo muito complexo. As pessoas acham que o futebol é um jogo simples e é completamente ao contrário. Jogar é difícil, treinar é difícil, fazer futebol é difícil, tudo é difícil, não é algo complexo. As exigências que o futebol te traz hoje, elas são muito complexas para a gente poder resumir muitas vezes um jogo em, pô, faltou vontade aqui, faltou raça aqui, garra ali. Mas eu me sinto até um ogro falando isso. A grande verdade ontem é que eu não consegui ver um pingo de vontade em todos os atletas que entraram em campo ontem. E pior, eu me pergunto, será que eles sentem vergonha? Porque eu não sei se eles estão entendendo a dimensão do que aconteceu ontem, mas eu vou tentar explicar aqui. O Vasco, pela primeira vez na história do futebol brasileiro, foi um time que tomou 4 gols de uma equipe venezuelana. O Porto Cabede, gente, ele não consegue nem mesmo disputar as primeiras colocações do campeonato venezuelano. É uma equipe, como eu falei aqui do Carabobo ontem, que pode ser até pior do que o Carabobo. Ela é ele tá atrás do Carabobo tá atrás na competição. Tá atrás do Carabobo. Porque o Carabobo tá na Libertadores. Tá na Libertadores. Então, pra você ver o tamanho da situação. O Vasco tomou gol ontem
Parabéns, Lucas Piton. De um jogador de 1,59. Ele tem 1,59. É a minha altura. Ele deve ser da sua altura, Fernanda. Então, assim, me desculpa. Ele não fez um gol chutando, ele não fez um gol driblando, ele fez um gol de cabeça, o que torna a situação mais vergonhosa ainda. O senhor Matheus Carvalho, ontem, a bola que ele recebe e que ele entrega, e depois o Hugo Moura faz um pênalti, é uma vergonha. É de um jogador que não tem capacidade, não tem condições de vestir a camisa do Vasco. Porque o mapeamento dele de campo é vergonhoso. Os caras do Vasco, eles têm medo da bola. Eu nunca vi jogador de futebol ter medo da bola. Eles estavam com medo da bola. Medo. A bola vinha, sabe o que eles faziam? Tremiam e tocavam a bola de volta pro zagueiro. Eles não conseguiam ficar 10 segundos com a bola no pé, porque eles têm medo de errar. E esse time é fraco mentalmente. Além dessa equipe ser muito mal treinada, porque não tem treinador, Felipe, você não é treinador de futebol. No máximo você é coordenador técnico mesmo. O Vasco demitiu o Carille, que eu falei aqui diversas vezes. Beleza, vai demitir o Carille? Vai vir quem? E tem uma semana que está em negociação com o Fernando Diniz. Nesses dias aí, sabe o que aconteceu? O Vasco empatou com o Operário de forma vergonhosa na Copa do Brasil. O Vasco perdeu para o Palmeiras, que até então normal, e sofreu um dos maiores vexames da sua história na Venezuela, jogando a Copa Sul-Americana, precisando da vitória, porque vai ter que jogar contra o Lanús na Argentina, se quiser passar em primeiro. Já não passa mais em primeiro. Jogando esse futebol, eu tenho tranquilidade de afirmar aqui que jogando futebol, não é nem o elenco, jogando futebol, o Vasco é um dos 3 piores times do Brasil. Eu não tenho dúvida disso, tá? E ontem ficou comprovado. É vergonhosa a postura do atleta que veste a camisa do Vasco e que vai para campo e joga da forma como eles jogaram ontem. Parecia que eles estavam numa pelada de final de semana e nem na pelada, porque na pelada dá merda. Na pelada, é um cobrando o outro, tá valendo refrigerante, tá valendo a caixa de cerveja. Meu irmão, sai todo mundo se xingando. Ontem nem isso neles eu consegui ver. Então assim, cara, é triste pro torcedor. Eu me sinto envergonhado, eu não contrato, eu não planejo, eu não faço parte de nada, eu não jogo, mas eu me sinto envergonhado como vascaíno. Senhor presidente Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana, vocês deveriam se sentir mais envergonhados ainda, porque vocês montaram o que foi um dos piores vexames da história do Vasco da Gama e o pior jogo de 2025. E até agora, nada de treinador. Tá tudo tranquilo pra vocês, tá tudo tranquilo. O Vasco tomou de 4 de uma equipe semi-amadora e tá tudo tranquilo. E outra coisa só pra finalizar, quando a gente falava do Carille, o que eu falava sempre pra vocês aqui? Não tirem a responsabilidade dos atletas. Não tirem a responsabilidade deles que erram jogo após jogo. Erros bizonhos de jogadores que ganham e ganham muito bem, não é pouco não, eles ganham muito bem em dia para jogarem de uma forma patética e que envergonha o torcedor. O Vasco hoje é um clube que não tem quase nada e o que resta é a sua torcida e até essa torcida tá cansando. Meus amigos e minhas amigas, a que ponto chegou o Vasco da Gama? Vocês acabaram de ver, o jornalista desceu a lenha na diretoria, nessa diretoria amadora do Vasco da Gama, SAF de amizade, de brother. O Vasco está cada vez pior. Tiraram o Carille. Muitos torcedores pediram fora Carille. E agora? E agora? Carille saiu. O Vasco continua um elenco top 8? Isso é uma vergonha. Fecharam aí agora o Felipe com Fernando Diniz, né? Agora é o novo técnico. Será que o Fernando Diniz vai resolver alguma coisa com esse time? A gente tá vendo esse time do Vasco é muito limitado. Não dá. O Vasco tem um time muito limitado. Não dá. O Vasco não é um time rápido, o Vasco não é um time entrosado. O Vasco tem muitos jogadores limitados, sabe? Jogadores que têm pouco poder de decisão. E isso é uma vergonha. E isso é uma vergonha. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acharam sobre essa vergonha do Vasco, né? Dentro de campo. E eu quero saber o que vocês acham sobre essa chegada do Fernando Diniz para ser o novo técnico do Vasco. Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!